A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Alfama, transformando Lisboa em um labirinto de sombras e ecos. Afonso, o CEO implacável da maior rede de hotéis do país, tropeçava cegamente pela viela estreita, o celular morto na mão, o terno italiano agora um trapo encharcado que pesava como chumbo. Ele não ouviu o grito abafado atrás dele, o som de uma porta se abrindo violentamente, seguida de um corpo colidindo contra o seu, derrubando-os ambos no chão escorregadio. Quando Afonso ergueu os olhos, ofegante, encontrou o rosto de um estranho, olhos verdes flamejantes, cabelos castanhos coados à testa, e uma fúria que parecia capaz de partir o céu ao meio. Você destruiu tudo, rosnou o homem, as palavras cortando a tempestade como um trovão pessoal. Mas Afonso não o reconheceu. Não ainda. O estranho, Tomás, o chefe prodígio que outrora sonhava com estrelas Michelin, o arrastou para dentro de uma taverna improvisada, uma cozinha escondida no coração do bairro antigo, onde o cheiro de alho e azeite combatia o caos lá fora. As mãos de Tomás tremiam enquanto trancava a porta, o coração martelando não só pelo frio, mas por um segredo que borbulhava como vinho fervendo. Ele havia salvado o homem que, anos antes, com uma única decisão corporativa, havia demolido sua família, sua carreira e seu primeiro amor, tudo em nome do progresso. E agora, presos juntos naquela noite furiosa, Tomás se perguntava se a tempestade era punição ou oportunidade. Afonso, alheio, estendeu a mão. Obrigado. Eu sou Afonso. E você? Quem diabos é? A cozinha da taverna era um santuário improvisado, iluminada por lâmpadas penduradas que balançavam como pêndulos ao ritmo do vento uivante. Tomás, ainda ofegante, jogou uma toalha velha sobre os ombros de Afonso, ignorando o formigamento que subia por sua espinha ao tocar a pele quente e molhada do estranho. Ele era gay, assumido desde os 18, mas guardava suas feridas como ingredientes secretos em uma receita falha. Tomás, murmurou, virando-se para o fogão, onde panelas chiavam com o que restava de um ensopado de bacalhau. Sente-se. Não posso deixar você morrer de frio aqui. Sua voz era rouca, carregada de um sotaque lisboeta que ecoava as ruas de Moraria, onde crescera entre o som das fado e o cheiro de peixe fresco. Afonso obedeceu, os músculos doloridos protestando enquanto se acomodava em um banquinho de madeira. Ele era o tipo de homem que comandava salas de reunião com um olhar, mas ali, despojado de seu terno de poder, parecia vulnerável, quase humano. Eu estava voltando de uma reunião em Sintra quando a tempestade me pegou. Meu carro. Deus, deve estar afundado no Tejo agora. Ele riu, um som seco e forçado, esfregando as mãos para aquecê-las. Seus olhos, castanhos profundos como o vinho do Douro, varreram o espaço, prateleiras abarrotadas de ervas secas, facas afiadas alinhadas como soldados, e Tomás, movendo-se com a graça de um dançarino, cortando cebolas com precisão cirúrgica. Havia algo nele, uma intensidade quieta, que fazia Afonso se sentir exposto, como se o chefe pudesse ler as rachaduras em sua armadura corporativa. Enquanto o ensopado borbulhava, Tomás serviu 2 taças de vinho tinto, o líquido rubi refletindo as chamas do fogão. Beba. Vai aquecer o sangue. Ele se sentou do outro lado da mesa tosca, os joelhos quase se tocando sob a superfície gasta. O silêncio entre eles era pesado, interrompido apenas pelo tamborilar da chuva no telhado de telhas vermelhas. Tomás observava Afonso disfarçadamente, revivendo memórias que doíam como cortes frescos. 5 anos antes, Afonso, então um executivo em ascensão, havia aprovado a expansão da rede de hotéis que engolira o pequeno restaurante familiar de Tomás em Cascais. Seu pai, um chefe lendário, perdera tudo, o negócio, a saúde, e eventualmente a vida em um acidente de carro, bêbado de desespero. A mãe de Tomás, uma mulher de coração frágil, sucumbira à depressão logo depois. E o namorado de Tomás na época, um sous-chefe talentoso, fugira para a Espanha, culpando-o por não ter lutado o suficiente. Afonso não sabia, como poderia, que sua assinatura fria em um contrato havia lançado Tomás em um vórtice de perda, forçando-o a recomeçar como aprendiz em cozinhas precárias de Lisboa. Você cozinha como se estivesse em guerra, comentou Afonso, provando o ensopado e erguendo as sobrancelhas em surpresa genuína. O sabor era uma explosão, salgado do mar, terroso das ervas do Alentejo, com um toque de pimenta que picava a língua como uma confissão. Isso é incrível. Onde aprendeu? Tomás hesitou, o garfo parando no ar. Por um instante, quis despejar tudo, a raiva, o luto, a solidão que o tornaram um lobo solitário na cena gay de Lisboa, frequentando bares sombrios no bairro alto só para se sentir menos vazio. Mas em vez disso, sorriu friamente. Na vida, ela ensina lições duras. Seus olhos se encontraram, e algo elétrico passou entre eles, uma faísca que não era só da tempestade. A noite se arrastou, o vento uivando como um coro de fantasmas. Afonso contou histórias de suas viagens, hotéis em Paris, negócios em Nova York,
mas sua voz vacilava quando tocava no pessoal. Divorciado há 2 anos de um casamento arranjado para agradar a família conservadora, ele carregava o peso de um armário semi-aberto. Eu sou complicado, admitiu, os dedos traçando o ar da taça. Sempre priorizei o trabalho. Mas ultimamente, sinto que estou perdido, como nessa tempestade. Tomás ouviu, o coração apertando. Ele via o homem por trás da fachada, um gay reprimido, lutando contra o preconceito interno e externo da elite portuguesa, onde escândalos podiam derrubar impérios. Mas a compaixão guerreava com a amargura. Todos estamos perdidos às vezes, respondeu Tomás, levantando-se para adicionar lenha à lareira improvisada. Suas mãos roçaram as de Afonso ao passar a garrafa de vinho, e o toque Lingered, quente como uma promessa não dita. De repente, um estrondo sacudiu as paredes, um raio atingira próximo, e a luz piscou, mergulhando a cozinha em sombras dançantes. Afonso se levantou instintivamente, aproximando-se de Tomás, que congelara perto da janela. Ei, está tudo bem, murmurou Afonso, a mão em seu ombro, o cheiro de colonia misturado à chuva preenchendo o ar. Tomás virou-se, o rosto a centímetros do dele, o peito subindo e descendo rápido. Naquele momento, o mundo encolheu para os dois, o calor dos corpos, o som acelerado das respirações, o peso invisível do destino os empurrando juntos. Tomás sentiu o impulso de beijá-lo, de vazar a dor em um gesto de redenção, mas recuou, os olhos baixos. Não. Você não entende. Afonso franziu a testa, confuso. O que eu não entendo? Mas Tomás só balançou a cabeça, virando-se para o fogão novamente, o coração em guerra. À medida que a tempestade amainava para um chuvisco persistente, eles conversaram mais, as barreiras cedendo como massa sob as mãos habilidosas de Tomás. Afonso revelou sua juventude em Porto, filho de um industrial homofóbico que o forçara a casar para endireitar. Eu amava minha ex-mulher, como amiga. Mas o resto era uma prisão. Tomás assentiu, compartilhando fragmentos, sua saída do armário aos 18, o apoio relutante da família, o sonho de um restaurante próprio. Mas omitiu o elo que os unia, o contrato que Afonso assinara, selando o fim do legado dos pais. Em vez disso, falou de receitas, o segredo do arroz de marisco perfeito, o equilíbrio de sabores que espelhava a vida. Afonso ouvia, fascinado, sentindo uma conexão que transcendia a noite. Você me faz querer cozinhar, brincou, e Tomás riu pela primeira vez, um som leve que iluminou a cozinha mais que qualquer lâmpada. Quando o amanhecer tingiu o céu de cinza perolado, a tempestade havia passado, deixando a Alfama encharcada e silenciosa. Afonso se levantou, relutante. Eu preciso ir. Mas posso-te ligar? Isso aqui foi mais que abrigo. Ele rabiscou seu número em um guardanapo, os olhos suplicantes. Tomás pegou o papel, os dedos tremendo. Aceitar era perdoar. Ou era o começo de uma vingança doce? Talvez, disse, o sorriso enigmático. Enquanto Afonso saía para as ruas revigoradas, Tomás amassou o guardanapo no bolso, o coração dividido. Ele não sabia que, ao salvar o homem que destruíra sua vida, havia plantado a semente de algo maior, um amor que desafiaria preconceitos, desenterraria segredos e reescreveria destinos entrelaçados. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. 2 semanas depois, em uma gala de caridade no Hotel Ritz em Lisboa, Tomás, convidado como chefe convidado para um evento beneficente à comunidade LGBTQ+, viu Afonso novamente. O salão era um turbilhão de cristais e risos forçados, homens em smokings e mulheres em vestidos que sussurravam sobre descrição. Tomás, no avental impecável, preparava canapés de atum com pimenta, quando Afonso se aproximou, o sorriso radiante. Tomás. Que coincidência! Mas não era. Afonso havia descoberto o evento através de contatos, impulsionado por uma obsessão nascente. Eu provei seu ensopado em todos os restaurantes desde aquela noite. Nada se compara. Tomás engoliu em seco, o passado rugindo em seus ouvidos. Ali, sob os lustres, com olhares curiosos dos endinheirados que ainda viam amor gay como escândalo, ele sentiu o conflito se agitar. Você veio até aqui por um prato de comida, provocou, os olhos desafiadores. Afonso corou, aproximando-se. Não. Por você. O ar entre eles crepitava, carregado de tensão não resolvida. Mas antes que Tomás pudesse responder, uma voz cortou o burburinho. Afonso, querido, venha conhecer o investidor. Era Margarida, a sócia de Afonso, uma mulher de 40 e poucos, lábios pintados de vermelho e olhos afiados como facas. Ela lançou um olhar avaliador a Tomás, o tipo de escrutínio que dizia, ele é só o cozinheiro. Enquanto Afonso era arrastado para conversas de negócios, Tomás servia pratos, o estômago revirando. Ele ouviu fragmentos,
expansões em Algarve, aquisições de propriedades antigas. E então, o nome, o restaurante dos seus pais. Vamos revitalizar aquele espaço em Cascais. Vai ser um sucesso. O coração de Tomás parou. Afonso, agora ao microfone anunciando o projeto, sorria para a multidão, alheio ao homem cujo mundo ele estava prestes a abalar novamente. Tomás largou a colher, o clangor e quando como um tiro. Ele saiu correndo para o beco atrás do hotel, o ar noturno frio batendo em seu rosto, lágrimas misturando-se à umidade dos olhos. Como poderia amar o homem que, sem saber, cavava sua sepultura 2 vezes? Naquela noite, de volta à sua quitineta em Chiado, Tomás desenterrou a caixa de memórias, fotos amareladas do pai no fogão, a mãe rindo com um copo de vinho, o ex-namorado com braços ao redor dele em uma praia de areia branca. Ele ligou para o número no guardanapo, não por fraqueza, mas por necessidade de confronto. Afonso, precisamos conversar. Amanhã. No meu restaurante. Não pergunto porquê. A voz do outro lado era suave, ansiosa. Estarei lá. O que quer que seja, eu quero ouvir. Tomás desligou, o peito apertado. Ele não buscava perdão, ainda não. Buscava verdade, e talvez, no processo, uma ponte sobre o abismo que o separava. O sol nascente banhava Lisboa em ouro quando Afonso chegou à taverna de Tomás, um espaço modesto chamado Sabores Esquecidos, escondido em uma rua lateral de Belém. O cheiro de pão fresco e café forte o envolveu como um abraço, e ele encontrou Tomás atrás do balcão, os olhos vermelhos de insonia, mas firmes. Sente-se, disse Tomás, servindo um prato de ovos mexidos com chouriço, um gesto de hospitalidade portuguesa mesmo na adversidade. Afonso obedeceu, o coração acelerado. O que está acontecendo? Você parece ferido. Tomás sentou-se à frente, as mãos entrelaçadas como se para conter uma tempestade interna. Você se lembra de um restaurante em Cascais, chamado Maré Alta? Há 5 anos. Afonso franziu a testa, vasculhando a memória. Vagamente. Foi uma aquisição para a expansão. Por quê? Tomás respirou fundo, o ar saindo trêmulo. Era o meu. O legado da minha família. Seu contrato destruiu tudo. Meu pai. Ele se matou indiretamente por causa disso. Minha mãe. E eu perdi tudo que amava. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, ondulando o rosto de Afonso com choque. Ele empalideceu, a colher caindo no prato. Meu Deus, Tomás. Eu não sabia. Assinava dezenas de papéis por dia. Era só negócios. Mas as lágrimas nos olhos de Tomás diziam que não era só negócios para você. Vida para mim. E agora, você quer revitalizar o espaço. Como se pudesse apagar o que fez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido distante de um elétrico passando na rua. Afonso estendeu a mão, hesitante, tocando a de Tomás. Eu sinto muito. De verdade. Se eu soubesse. Eu teria lutado por você. Tomás puxou a mão, mas não com raiva, com dor crua. Lutar. Você nem me conhece. Como poderia? Seus olhos se encontraram, e ali, na vulnerabilidade exposta, algo se quebrou. Afonso se levantou, contornando a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Tomás. Me deixe conhecer agora. Deixe-me consertar isso. O toque em seu joelho era gentil, suplicante, e Tomás sentiu o muro ruir, pedaço por pedaço. Ele não perdoou, ainda não, mas permitiu que Afonso ficasse, conversando até o meio-dia, desfiando camadas de culpa e desejo. Dias se transformaram em semanas, e o que começou como confrontos carregados evoluiu para encontros clandestinos. Afonso cancelava reuniões para se encontrar com Tomás nas margens do Tejo ao pôr do sol, onde compartilhavam pastéis de nata roubados de Belém e histórias de juventude. Tomás falava de sua luta contra o preconceito na cozinha, onde colegas sussurravam sobre o veado talentoso, e Afonso confessava noites solitárias em suítes de hotel, ansiando por um toque que a sociedade lhe negava. Eu tenho medo, admitiu Afonso uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, folhas outonais caindo como confetes. Medo de perder tudo se eu assumir quem sou. Tomás parou, virando-se para ele, o vento bagunçando seus cabelos. Então perca comigo. Eu já perdi o suficiente para 2. Mas o mundo não facilitava. Rumores começaram a circular nos círculos de Afonso, o CEO visto com aquele chefe esquisito. Margarida, sua sócia, confrontou-o em uma reunião tensa no escritório envidraçado com vista para o castelo de São Jorge. Você está se arriscando por um capricho. Pense na empresa, na família. Seus olhos eram frios,
E quando o conservadorismo que ainda enraizava em Portugal, mesmo após a legalização do casamento gay uma década antes. Afonso rebateu, a voz firme pela primeira vez. Não é capricho. É real. Mas a dúvida o roía, especialmente quando viu Tomás rindo com um cliente bonito no restaurante, ciúme, um veneno novo. O primeiro beijo aconteceu em uma noite chuvosa, e quando a tempestade que os unira. Eles estavam na cozinha de Tomás, após o fechamento, o ar pesado com o aroma de sobremesas de laranja. Afonso, frustrado por um dia de pressões, derramou seu coração, eu não posso mais esconder. Tomás, limpando as mãos no avental, aproximou-se, os lábios se encontrando em um beijo hesitante, depois urgente, cheio de anos de fome reprimida. Foi terno, exploratório, as mãos traçando contornos como se mapeassem um território sagrado. Mas quando se separaram, ofegantes, Tomás sussurrou, isso não apaga o passado. Afonso assentiu, os olhos úmidos. Eu sei. Mas pode construir um futuro. O conflito escalou quando o projeto de Cascais avançou. Afonso propôs a Tomás envolver-se, faça parte. Torne o seu. Mas para Tomás, era uma ferida reaberta. Você acha que o emprego lava o sangue das suas mãos? Gritou em uma discussão acalorada nas docas de Alcântara, gaivotas gritando acima como testemunhas. Afonso, ferido, rebateu, eu estou tentando. Você me odeia tanto que não vê. Eles se separaram enfurecidos, o abismo parecendo intransponível. Tomás mergulhou no trabalho, ignorando chamadas, enquanto Afonso enfrentava uma crise na empresa, um escândalo de corrupção que ameaçava tudo, forçando a questionar lealdades. Em meio ao caos, um aliado inesperado surgiu, o ex-namorado de Tomás, Miguel, agora um crítico gastronômico em Lisboa. Ele apareceu no restaurante, charmoso como sempre, propondo uma resenha que poderia catapultar sabores esquecidos ao estrelato. Mas Miguel tinha segundas intenções, ciúme do passado, e uma oferta velada de reconciliação. Ele te machucou antes, amor. Eu não machucaria. Tomás hesitou, ao vazio atraindo, mas seu coração gritava por Afonso. Enquanto isso, Afonso descobria a traição de Margarida no escândalo, isolado, ligando para Tomás em desespero, eu preciso de você. Não como salvador, mas como igual. O reencontro foi em uma praia deserta em Ericeira, ondas quebrando como aplausos furiosos. Afonso chegou primeiro, a camisa desabotoada, pés na areia fria. Tomás surgiu da névoa, olhos tempestuosos. Por que eu? Perguntou, parando a distância. Afonso avançou, a voz rouca, porque você me vê. Não o CEO, mas o homem. Eles colidiram em um abraço, lágrimas salgadas misturando-se ao mar, o beijo dessa vez um juramento. Mas o clímax veio quando Afonso revelou o twist, ele havia descoberto, através de arquivos antigos, que o contrato fora forjado por Margarida para eliminá-lo da empresa. Eu não destruí sua vida. Ela o fez, para me atingir. Tomás recuou, o mundo girando. Então. Tudo foi uma mentira. A traição de Margarida explodiu em um confronto épico na sede da empresa, com Tomás ao lado de Afonso, de mãos dadas publicamente pela primeira vez. Acusações voaram, documentos revelados, a mídia portuguesa devorando o escândalo, CEO gay expõe corrupção interna. Preconceitos ergueram-se como muralhas, editoriais questionando a moral de Afonso, familiares cortando laços, mas eles enfrentaram juntos, Tomás cozinhando refeições que nutriam a alma, Afonso usando sua plataforma para advogar pela comunidade LGBTQ+. O restaurante em Cascais renasceu como Maré Renovada, um espaço inclusivo com menu inspirado nas memórias de Tomás, e Afonso como investidor silencioso. Anos depois, em uma Lisboa banhada de sol, eles caminhavam de braços dados pelo rocio, anéis discretos brilhando. A tempestade havia passado, deixando não ruínas, mas raízes profundas. Tomás, agora um chefe aclamado, sussurrou, você me salvou, no final. Afonso sorriu, beijando sua têmpora. Não. Nós nos salvamos. E no ar, o eco de um fado distante cantava de redenção, amor e a coragem de amar apesar de tudo. A brisa do Atlântico soprava suave pelas falésias de Ericeira, carregando o sal e o segredo que Afonso e Tomás haviam enterrado na areia naquela noite de reconciliação. Mas segredos, como marés, sempre retornam. 2 semanas após o confronto com Margarida, enquanto Afonso navegava pela papelada do escândalo, depoimentos, e-mails falsificados, transferências suspeitas, um envelope anónimo chegou ao escritório. Dentro, uma foto granulada, ele e Tomás na praia, abraçados, com uma nota rabiscada, cuidado com quem você expõe. Alguns segredos afundam navios. O coração de Afonso gelou. Não era só ameaça à empresa, era a frágil felicidade que construíra com Tomás. Ele não contou imediatamente. Em vez disso, mergulhou em reuniões exaustivas com advogados em Lisboa,
o Scaling da Baixa servindo de pano de fundo irônico para sua paranoia crescente. Tomás, alheio, florescia, o Maré Renovada, em Cascais abria em um mês, com reservas lotadas de curiosos atraídos pelo burburinho do romance escandaloso. Você vem à inauguração? Perguntou Tomás por telefone, a voz leve como espuma do mar. Afonso forçou um riso. Claro. Vou ser o garçom de honra. Mas à noite, sozinho em seu apartamento em Príncipe Real, ele andava de um lado para o outro, o envelope queimando em sua mente. Quem enviara? Margarida, de sua prisão temporária. Ou alguém mais próximo, como um familiar ressentido. Enquanto isso, Tomás enfrentava seus próprios demonios. Miguel, o ex, não desaparecera. Ele publicara uma resenha morna no jornal, insinuando que o talento de Tomás era eclipsado por distrações pessoais. Os comentários online fervilhavam, chefe gay priorizando namorico em vez de comida. Tomás lia à meia-noite, o laptop iluminando seu rosto na kitnet, o peito apertando com o peso familiar da rejeição. Ele era forte, havia sobrevivido à perda da família, à solidão pós-saída do armário, mas o amor por Afonso o tornava vulnerável. Não deixe eles entrarem na sua cabeça, diria seu mentor, o velho chefe de Alfama que o acolhera anos antes. Mas a dúvida rastejava, e se Afonso, pressionado pelo escândalo, recuasse? O conflito irrompeu em uma visita surpresa. Afonso dirigiu até Cascais em uma manhã de neblina, o carro serpenteando pela costa como uma confissão não dita. Encontrou Tomás na obra do restaurante, avental sujo de gesso, gritando ordens aos pedreiros. Preciso falar com você, disse Afonso, puxando-o para o quintal dos fundos, onde o mar rugia abaixo. Tomás limpou as mãos, notando a tensão nos ombros do amante. O que foi? Pareces um fantasma. Afonso hesitou, então entregou o envelope. Tomás leu a nota, o rosto endurecendo. Isso é loucura. Denuncie. Mas Afonso balançou a cabeça. Não é só isso. Recebi uma ligação anônima hoje. Alguém sabe sobre nós, detalhes que só íntimos. Seus olhos, cheios de medo, encontraram os de Tomás. E se for alguém da minha família? Meu irmão. Ele sempre odiou isso. Tomás sentiu uma raiva protetora subir. Ele abraçou Afonso ali, no quintal ventoso, o cheiro de sal misturando-se ao suor. Então enfrentamos juntos. Como da primeira vez. Mas internamente, a semente da desconfiança brotava. E se Afonso estivesse escondendo mais? Naquela noite, de volta a Lisboa, Tomás vasculhou online, artigos sobre o escândalo, perfis de Margarida, até o passado de Afonso. Encontrou um blog anónimo, Sombras de Lisboa, postando fotos roubadas de eventos gay, com comentários venenosos sobre falsos aliados. Uma postagem recente, o CEO que finge ser herói, mas trai seus próprios. O estômago de Tomás revirou. Era paranoia, ou verdade? A tensão culminou na véspera da inauguração. Afonso, exausto de interrogatórios policiais sobre a ameaça, chegou ao Maré Renovada com flores, rosas vermelhas do mercado de Lisboa Factory, mas encontrou Tomás distante, servindo taças de vinho para os decoradores. Você está bem? Perguntou, tocando seu braço. Tomás se afastou, os olhos faiscando. Diga a verdade, Afonso. Há quanto tempo você sabia sobre o blog? Sobre as fotos. Afonso piscou, confuso. Que blog? Tomás, do que você está falando? Mas Tomás mostrou o celular, a postagem aberta. Isso saiu ontem. E você? Você tem contatos em todos os lugares. A acusação pairou, afiada como uma faca de cozinha. A briga explodiu como uma panela transbordando. Você acha que eu faria isso? Depois de tudo, gritou Afonso, a voz ecoando nas paredes vazias do salão. Tomás rebateu, lágrimas quentes. Eu acho que você é bom em segredos. Como o contrato que quase me matou. As palavras feriram, reabrindo cicatrizes. Afonso saiu batendo a porta, o carro rugindo pela estrada costeira, lágrimas borrando as luzes de Lisboa ao longe. Sozinho, Tomás desabou no chão, o peso da dúvida esmagando-o. Ele ligou para Miguel, não por amor, mas por desespero, me encontre. Preciso de um amigo. Miguel chegou rápido demais, o abraço reconfortante demais, mas Tomás se afastou, o coração ainda preso a Afonso. Enquanto isso, Afonso, dirigindo erraticamente, parou em uma praia escura perto de Guincho. O mar estava agitado, ondas como punhos cerrados. Ele ligou para seu irmão mais novo, Eduardo, o familiar mais próximo, um advogado conservador em Coimbra. Foi você. As ameaças. A voz do outro lado era gélida, você se expôs, irmão. Agora lide com as consequências.
Pai ficaria envergonhado. A confissão implícita cortou fundo, mas Afonso sentiu raiva, não dor. Fique fora da minha vida. Desligando, ele percebeu, o blogger Eduardo, vingança por Afonso rejeitar a herança familiar homofóbica. A manhã da inauguração amanheceu clara, o sol dançando no Tejo como diamantes. Tomás, com olheiras profundas, supervisionava os toques finais, mesas com toalhas brancas, flores silvestres do campo alentejano, o manuscrito à mão, pratos que honravam o pai, como cataplana de marisco com um twist moderno. Convidados chegavam, críticos, celebridades locais, membros da comunidade LGBTQ+, que Afonso convidara secretamente. Mas Afonso não apareceu. Tomás circulava, sorrindo forçado, o coração uma âncora. Miguel estava lá, sussurrando apoios, mas seus toques pareciam errados, como tempero fora de lugar. Então, no meio do brinde, a porta se abriu com um estrondo. Afonso entrou, não em smoking, mas em jeans e camisa simples, carregando uma caixa de madeira. O salão silenciou. Desculpem a demora, disse, a voz firme, subindo ao pequeno palco. Esta noite não é só sobre comida. É sobre segundas chances. Ele abriu a caixa, revelando documentos, o título de propriedade do antigo restaurante, agora transferido para Tomás, livre de dívidas. Eu comprei de volta. Para você. E para consertar o que não quebrei, mas permiti. Lágrimas brotaram nos olhos de Tomás, que avançou, o microfone esquecido. Você. Você fez isso. Mas o twist veio, Afonso ergueu o celular, reproduzindo uma gravação, a voz de Eduardo confessando as ameaças. Meu irmão achou que podia me controlar. Mas eu escolho você. O salão aplaudiu, flashes de câmaras capturando o beijo que se seguiu, público, desafiador, um statement contra o preconceito. Miguel saiu cabisbaixo, o passado dissolvendo como névoa. Mais tarde, na cozinha vazia, Tomás abraçou Afonso. Eu duvidei. Me perdoe. Afonso sorriu, traçando seu rosto. Dúvida faz parte. Mas o amor. Ele vence. A inauguração foi um triunfo, resenhas elogiando não só a comida, mas a história por trás. Mas o verdadeiro teste veio meses depois, quando Eduardo processou Afonso por difamação, arrastando o caso para os tribunais de Lisboa. Preconceitos transbordaram na mídia, família dividida por estilo de vida do CEO. Tomás testemunhou, sua voz e quando na sala fria, não é estilo. É quem ele é. E quem eu amo. A vitória veio, mas a custo, Eduardo cortou laços para sempre. No final, em uma viagem à Madeira, longe das sombras, eles caminharam por levadas floridas, mãos entrelaçadas. Obrigado por não desistir, murmurou Tomás. Afonso riu. A tempestade nos uniu. Nada nos separa agora. E sob o sol eterno, seu amor floresceu, prova de que das ruínas nascem banquetes. O outono em Lisboa pintava as folhas do Parque Eduardo VII de tons de âmbar e rubi, um tapete efêmero sob os pés de Tomás e Afonso enquanto caminhavam, fingindo normalidade após o julgamento. Mas a normalidade era uma ilusão frágil, o processo de Eduardo havia aberto portas que não se fechavam facilmente. Jornais sensacionalistas publicavam exclusivas sobre o romance que derrubou uma família, com fotos granuladas de seus momentos íntimos, jantares no Chiado, passeios no Tejo. Afonso, agora sob escrutínio constante, instalara câmaras em seu apartamento, mas o paranoia o consumia. Eles querem nos quebrar, confidenciou a Tomás uma noite, enquanto preparavam um jantar simples, sardinhas grelhadas com pimentos, o aroma preenchendo o ar como um bálsamo. Tomás, sempre o âncora, massageou os ombros tensos de Afonso. Deixe-os. Nós somos mais fortes. Mas secretamente, ele lutava com suas próprias sombras. O sucesso do Maré Renovada atraíra olhares invejosos, um sous-chefe novo, Rafael, um jovem de Setúbal com ambições afiadas, espalhava boatos no staff, o chefe só subiu por causa do namorado rico. Tomás confrontou-o na despensa, voz baixa mas firme, aqui, talento cozinha, não fofocas. Rafael baixou os olhos, mas o veneno se espalhava, e quando os preconceitos que Tomás pensara ter deixado para trás em Alfama. O conflito pessoal se entrelaçava com o maior, Afonso propôs que eles se mudassem para um apartamento maior em Lapa, longe dos olhares do bairro alto. Um lugar nosso, seguro. Tomás hesitou, o coração dividido. E se parecer que estou me escondendo? Como você. A discussão se acalorou na varanda, o castelo de São Jorge ao fundo como sentinela silenciosa. Não é esconder. É proteger o que temos, rebateu Afonso, a frustração transbordando. Tomás saiu, caminhando até ao mirador da Senhora do Monte, onde se sentou no banco úmido, o vento sussurrando fado em suas orelhas. Ele amava Afonso, profundamente,
com a intensidade de quem sobrevivera a perdas, mas o medo de se tornar o acessório do CEO o corroía. Enquanto isso, um aliado inesperado emergiu, Ana, a irmã mais nova de Afonso, uma designer gráfica em Porto que, após anos de silêncio, enviara um e-mail de apoio. Eu estava errada sobre você. Eduardo é o veneno da família. Venham-me visitar. Afonso, cético, mostrou a mensagem a Tomás durante um café no Versalhes. Ela mudou. Tomás sorriu, cutucando, deu uma chance. Famílias são como receitas, precisam de tempo para assentar. A viagem a Porto foi planejada, um fim de semana no Douro, vinhedos dourados como pano de fundo para reconciliações. Mas o destino, traiçoeiro, interveio. Na véspera, Rafael sabotou o restaurante, ingredientes estragados nos pratos de uma festa privada, clientes influentes envenenados levemente. O escândalo explodiu nas redes, maré renovada, amor e intoxicação. Tomás demitiu Rafael na hora, mas o dano estava feito, reservas canceladas, críticos mordazes. Foi intencional, disse Tomás a Afonso por telefone, a voz trêmula na cozinha caótica. Afonso largou tudo, dirigindo de Lisboa como um demónio, chegando ao amanhecer. Encontrou Tomás curvado sobre faturas, olhos vermelhos. Eu cuido disso, prometeu, abraçando-o forte. Juntos, eles reformularam o menu em uma maratona de 48 horas, Afonso cortando cebolas desajeitado, rindo das próprias trapalhadas. Você é péssimo nisso, brincou Tomás, beijando a ponta de seu nariz farinhento. A crise fortaleceu-os, mas revelou rachaduras. Durante a limpeza, Tomás encontrou uma carta de Rafael. Você acha que é vítima? Seu namorado comprou seu sucesso. Eu só mostrei a verdade. A dúvida ressurgiu, e naquela noite, no quarto apertado acima do restaurante, Tomás confrontou Afonso. Você investiu no Maré por pena? Por culpa. Afonso, numa vulnerabilidade, sentou-se na cama. Não. Pelo amor. Mas se você acha que é pena. Talvez eu esteja falhando em mostrar. Lágrimas caíram, e eles se amaram devagar, corpos entrelaçados como videiras, sussurrando promessas no escuro. Fique comigo em Lapa, murmurou Afonso. Tomás assentiu, o sim um passo para o desconhecido. A viagem a Porto trouxe curas parciais. Ana os recebeu em seu loft colorido no Ribeira, com vinhos do Douro e queijos locais. Eu era cega, admitiu, abraçando Afonso. Papai nos envenenou contra você. Eles passearam pelas ruas de azulejos, rindo de memórias de infância, Tomás sentindo-se parte de algo maior. Mas Eduardo ligou no segundo dia, você traiu a família por isso. Um homem com homem. Afonso desligou, mas o veneno lingered. Ele não muda, disse Ana, apertando a mão de Tomás. Mas vocês podem. De volta a Lisboa, o apartamento em Lapa era um refúgio, janelas com vista para o Tejo, cozinha ampla onde Tomás experimentava pratos, bacalhau à brás com um twist de ervas selvagens. Mas a mídia não parava, um documentário sensacionalista sobre escândalos corporativos e amores proibidos. Afonso recusou entrevistas, mas Tomás, impulsionado por raiva, aceitou-uma no canal público. Não é proibido. É humano, declarou, sua história, da perda à redenção, cativando o público. As visualizações explodiram, transformando o Maré em ícone. O clímax veio em um evento de gala da comunidade LGBTQ+, no Coliseu dos Recreios. Afonso, nervoso em seu primeiro discurso público como casal, subiu ao palco com Tomás. Eu era o CEO perdido. Ele me encontrou na tempestade. A multidão aplaudiu, mas nos bastidores, uma figura sombria, Eduardo, com um repórter, gravando secretamente. A traição vazou online, áudio editado de Afonso admitindo fraudes antigas. O pânico se instalou, ações da empresa caíram, patrocinadores fugiram. Tomás encontrou Afonso no escritório, destruindo papéis. Acabou. Afonso balançou a cabeça, olhos ferozes. Não. Vamos lutar. Eles contrataram detetives, provando a falsificação. O contra-ataque foi brutal. Afonso processou Eduardo por difamação, expondo seus próprios esquemas financeiros. O julgamento, televisionado, foi um circo, testemunhas, lágrimas, Ana defendendo o irmão. Tomás testemunhou novamente, sua voz ecoando, o amor não destrói. O ódio sim. Vitória veio, mas Afonso renunciou à presidência, vendendo ações para focar em filantropia LGBTQ+. No aftermath, em uma escapada para os Açores, sob estrelas vulcânicas, eles renovaram votos informais. Você é minha âncora, disse Afonso. Tomás sorriu. E você, meu fogo. O amor, testado, emergia mais forte,
uma receita aperfeiçoada pelo tempo e pela dor. Inverno envolvia Lisboa em um manto de geada sutil, as luzes de Natal pescando nas ruas de Chiado como estrelas caídas, enquanto Tomás e Afonso navegavam a calmaria pós-tempestade. A renúncia de Afonso à empresa o libertara, mas também o deixara à deriva, dias preenchidos com consultorias freelance e noites cozinhando ao lado de Tomás, aprendendo a enrolar pastéis de bacalhau sem queimar os dedos. Você está se tornando um sous-chefe decente, provocava Tomás, lambendo o molho de um dedo, os olhos dançando com malícia inocente. Afonso ria, puxando-o para um beijo lento, o mundo lá fora esquecido no calor da cozinha compartilhada em Lapa. Mas a paz era precária. O documentário que Tomás fizera explodir em popularidade, atraindo convites para palestras em festivais de cinema que era em Berlim e São Francisco. Vá, encorajou Afonso, orgulhoso. Mostre ao mundo quem você é. Tomás hesitou, o medo de separação, e quando a perda do ex, apertando o peito. E você? Sozinho aqui. Afonso sorriu, traçando seu maxilar. Eu tenho o Tejo e nossas memórias. Vá brilhar. A partida de Tomás para Berlim foi agridoce, um adeus no aeroporto com abraços prolongados, promessas de chamadas diárias. Em Berlim, Tomás floresceu. O festival era um vórtice de arte e ativismo, painéis sobre visibilidade gay em Portugal, festas em clubes subterrâneos onde corpos dançavam livres de julgamento. Ele conheceu Léo, um cineasta espanhol de olhos expressivos e riso contagiante, que o entrevistou para um podcast. Sua história é fogo, disse Léo, sobre um café no Kreuzberg. Conversas fluíram para noites de vinho e debates sobre identidade. Léo, abertamente quier, compartilhava histórias de Madrid que faziam Tomás se sentir menos isolado. Mas era amizade, não faísca, toda vez que seu telefone vibrava com mensagens de Afonso, saudade do seu risada, o coração se aquecia. Enquanto isso, em Lisboa, Afonso enfrentava solidão amplificada. Sem a estrutura corporativa, ele voluntariava em abrigos LGBTQ+, ajudando jovens saídos do armário, mas as noites eram vazias. Eduardo, derrotado no tribunal, enviara uma carta de paz: eu errei. Podemos nos reconectar. Afonso queimou-a na lareira, mas a dúvida o roía, família era um vazio que Tomás não preenchia completamente. Então, veio o convite, uma conferência de negócios em Madrid, sobre ética corporativa. Vou, pensou, vendo como oportunidade de crescimento. Mas Madrid era o território de Léo. Não, mas o destino de Ciateias. Em Berlim, Tomás recebeu a notícia de Afonso indo a Madrid durante uma after-party. Perfeito. Eu passo por lá após o festival, respondeu, animado. Mas no trem para Madrid, uma ligação de Ana mudou tudo. Eduardo está doente. Câncer. Ele quer ver você. Afonso, no avião, sentiu o mundo inclinar. Eduardo, o irmão que o traíra, agora frágil, pedindo perdão. Ele desviou o voo para Coimbra, o coração em tumulto. Tomás chegou a Madrid sozinho, o hotel boutique em Chueca e quando com sua ausência. Léo o encontrou para jantar, tapas picantes, sangria gelada, conversas profundas sobre cura. Você parece carregado, observou Léo, tocando sua mão. Tomás confidenciou sobre a família de Afonso, a raiva misturada à pena. Léo assentiu, olhos compreensivos. Perdão é uma escolha, não obrigação. Mas o toque Lingered, inocente, mas carregado para um Tomás vulnerável. Ele recuou, ligando para Afonso: onde você está? A voz do outro lado era tensa: em Coimbra. Meu irmão. Está morrendo. O reencontro em Madrid foi adiado, e a distância se esticou como um fio prestes a romper. Tomás voou de volta a Lisboa, encontrando Afonso exausto no apartamento, cheirando a hospital e desinfetante. Conte tudo, pediu Tomás, servindo chá de camomila. Afonso desabafou: visitas ao leito de Eduardo, confissões sussurradas, eu tinha medo de ser como você, livre, promessas de legado compartilhado. Ele quer que eu perdoe publicamente. Para a família. Tomás ouviu, o ciúme sutil brotando: Eduardo, o vilão, agora roubando o foco. E você? O que quer? Afonso hesitou. Quero paz. Para nós. O conflito explodiu dias depois, quando Afonso anunciou uma entrevista conjunta com Eduardo para um jornal conservador, reconciliação familiar em tempos de mudança. Tomás, na cozinha do Maré, jogou a faca na tábua. Você está me traindo de novo. Por ele. Afonso, entrando, congelou. Não é traição. É fechar ciclos. Mas para Tomás, era apagamento, sua dor, sua luta, minimizada por um felizes para sempre fabricado. Você sempre escolhe a família sobre mim, gritou, lágrimas quentes. Afonso rebateu, ferido:
e você escolhe o ressentimento. A porta bateu, Tomás saindo para as ruas nevadas de Alfama, o fado de um bar próximo e quando sua alma partida. Afonso, sozinho, dirigiu para Cascais, o mar invernal furioso como sua culpa. Sentou-se na praia do antigo restaurante, ondas lambendo suas botas, revivendo a tempestade original. Ele ligou para Ana, eu o amo, mas estou perdendo. Ana, sábia, aconselhou, mostre, não diga. Enquanto isso, Tomás, em um bar gay no Bairro Alto, afogava mágoas em gin tonica, Léo ligando de Madrid, volta em breve. Espere por mim. Mas Tomás recusou, o coração gritando por Afonso. O turning point veio no hospital de Coimbra. Eduardo, pálido como lençóis, chamou Afonso à beira do leito. Não faça a entrevista. Ela é veneno. Eu vejo agora. Você e Tomás, é real, proteja isso. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido. Perdoe-me. Afonso perdoou, mas recusou o espetáculo público. Voltando a Lisboa, encontrou Tomás no apartamento, embalando malas. Vou para os meus pais, o que restou deles. Preciso de espaço. Afonso caiu de joelhos. Não vá. Eduardo. Ele entendeu. E eu também. Você é minha família agora. Tomás parou, mala caindo. Prove. Afonso provou, rasgou o contrato da entrevista ali, no chão, papéis voando como confetes de rendição. Nada acima de nós. O beijo que se seguiu foi desesperado, reconciliação em sala e suspiros. Eduardo faleceu semanas depois, deixando uma carta para Tomás, cuide dele. Você é o que ele sempre precisou. O funeral foi quieto, Ana ao lado, um começo de ponte. Primavera trouxe renascimento, o maré expandiu com o menu sazonal, Afonso Céu escrevendo um livro sobre ética e amor que era. Em um piquenique no Monsanto, sob cerejeiras em flor, Afonso ajoelhou-se de novo, dessa vez com um anel simples de ouro. Case comigo. Não por show, mas por nós. Tomás, rindo através de lágrimas, disse sim. O casamento, em uma capela discreta em Sintra, foi íntimo, Ana como madrinha, amigos da cozinha, votos sussurrados prometendo tempestades compartilhadas. Anos adiante, com o maré uma estrela Michelin, eles adotaram um cachorro de abrigo, um vira-lata chamado Tempestade, e menturaram jovens chefes que era. O amor, forjado em fogo, era agora uma chama eterna, iluminando as ruas de Lisboa com esperança. Verão escaldante envolvia o Algarve em um abraço dourado, as praias de areia branca estendendo-se como lençóis infinitos sob o céu azul implacável, onde Tomás e Afonso buscavam refúgio após o casamento. A casa alugada em Lagos era um paraíso modesto, paredes caiadas, varanda com vista para as falésias, uma cozinha externa onde Tomás grelhava peixes frescos capturados por pescadores locais. Aqui, sem escândalos, só nós, murmurou Afonso, untando tomates com azeite, o suor brilhando em sua pele bronzeada. Tomás sorriu, roubando um beijo salgado, mas nos olhos dele, uma sombra, o sucesso crescente do livro de Afonso atraíra biógrafos, revivendo fantasmas do passado. De volta a Lisboa em setembro, o burburinho recomeçou. Uma produtora propôs um filme baseado na história deles, Tempestade de Corações, com atores hollywoodianos. É uma chance de inspirar, argumentou Afonso em uma reunião no Café à Brasileira, xícaras de bica fumegantes entre papéis. Tomás, folheando o roteiro preliminar, franziu a testa. Eles romantizam demais. Minha perda. Vira plot de vice. A discussão se estendeu para casa, vozes e quando na sala com vista para o aqueduto. É ficção, Tomás. Para ajudar outros. Mas para Tomás, era exposição, sua dor familiar, o armário de Afonso, reduzidos a drama palatável. O conflito se aprofundou quando o diretor, um homem carismático chamado Vasco de Braga, convidou Tomás para consultoria criativa. Vasco era abertamente gay, com um ar de intelectual, óculos de armação fina, sotaque nortenho charmoso, e suas sessões em um estúdio em Alcântara fluíam com vinho verde e ideias. Você traz autenticidade, elogiava Vasco, olhos intensos. Tomás se sentia visto, validado de um jeito que Afonso, imerso em negociações, nem sempre conseguia. Mas era platônico, toda noite, Tomás voltava para Afonso, aninhando-se em seus braços. Cansado, perguntava Afonso, massageando seus pés. Só o dia, respondia Tomás, omitindo o formigamento de empolgação. Afonso, sentindo a distância, mergulhou em ciúmes sutis. O livro virara best-seller, mas resenhas questionavam, o chefe é só coadjuvante. Ele via Tomás rindo com Vasco em fotos de bastidores nas redes, o estômago revirando. Você passa mais tempo com ele do que comigo, confrontou uma noite, após um jantar tenso de cozida à portuguesa.
Tomás, irritado, rebateu: é trabalho. Você entende de trabalho. A mágoa se instalou, e Afonso, impulsivo, aceitou uma turnê de palestras solo no Brasil, Rio, São Paulo, para espaçar as cabeças. A separação foi um abismo. Tomás, sozinho em Lapa, afundou no projeto do filme, noites longas com Vasco editando cenas. Uma delas, após um dia exaustivo, terminou em um bar em Cais do Sodré, ginginha forte, risadas altas. Vasco confessou: você me inspira, Tomás. Mais que profissional. O beijo veio rápido, um erro bêbado contra a parede úmida. Tomás recuou, horrorizado, correndo para casa, o gosto de culpa amargo na boca. Ele não contou a Afonso, ainda não, mas o segredo pesava como chumbo. No Rio, Afonso caminhava pela Copacabana, ondas como as de Ericeira, mas o coração vazio. Ele ligava diariamente, mas as conversas eram superficiais, como o filme. Bem. Uma noite, em um coquetel que era no Lapa Carioca, conheceu Diego, um ativista brasileiro de sorriso largo e tatuagens que contavam histórias de luta. Sua história me tocou, disse Diego, dançando próximo. O flerte foi inofensivo, conversas profundas sobre resiliência, mas Afonso sentiu a tentação, o eco de noites solitárias passadas. Ele resistiu, voando de volta cedo, o anel de casamento queimando no dedo. O reencontro no aeroporto foi carregado, abraços apertados, mas olhos evasivos. Saudade, murmurou Afonso, inalando o cheiro familiar de azeite e mar. Tomás assentiu, mas o segredo o sufocava. Dias se passaram em rotina forçada, jantares românticos no Maré, passeios no Jardim Botânico, até que explodiu em uma discussão sobre o filme. Eles mudaram minha cena da perda. Parece fraca, gritou Tomás, jogando o roteiro na mesa. Afonso, exausto da turnê, rebateu: talvez precise ser. Nem toda dor é épica. As palavras feriram, e Tomás cuspiu, como seu ciúme com Vasco. É épico o suficiente. A confissão veio em lágrimas, o beijo com Vasco, o arrependimento imediato. Afonso congelou, o mundo ruindo. Você. Mas em vez de raiva, veio dor crua. Eu entendo. No Rio, eu flertei. Não beijei, mas quis. A honestidade os desnudou, sentados no chão da sala, mãos entrelaçadas. Somos humanos, sussurrou Tomás. Mas escolhemos um ao outro. Eles choraram, riram da fragilidade, e fizeram amor devagar, reconectando almas. O filme avançou, com Tomás insistindo em autenticidade, cenas de preconceito cru, perdão não linear. Vasco respeitou os limites, tornando-se amigo. Mas o twist veio na estreia em Lisboa, no Cinema São Jorge. Eduardo, em testamento, deixara uma doação anónima para o filme, para que minha família cure. A revelação, lida por Ana no after party, uniu todos em aplausos mistos a lágrimas. Outono trouxe o lançamento, críticas aclamadas, debates nacionais sobre amor que era. Tomás e Afonso, de mãos dadas na premiere, sentiram o peso se dissipar. Nós sobrevivemos outra tempestade, disse Afonso, beijando-o sob flash. Tomás sorriu. E cozinhamos algo melhor. O ciclo das estações completava-se em Lisboa, o outono cedendo a um inverno manso, com chuvas finas que lavavam as ruas como lágrimas purificadoras, enquanto Tomás e Afonso colhiam os frutos de suas batalhas. O filme Tempestade de Corações varrera festivais, ganhando prémios em Veneza e um Oscar de documentário, transformando-os em ícones relutantes da causa LGBTQ+. Convites choviam, palestras em universidades de Coimbra, jantares com ativistas em Évora. Mas eles escolhiam seletivamente, priorizando Maré Renovada, agora um farol para jovens chefes que era, com bolsas financiadas por Afonso. Uma manhã de novembro, no apartamento de Lapa, Tomás acordou com náuseas, não de stress, mas algo novo. Grávida, brincou Afonso, servindo torradas com manteiga de alfarroba. Mas o teste de fertilidade, após consultas, confirmou, eles haviam iniciado o processo de barriga de aluguel com uma amiga de Ana, uma gestante em Porto. Um filho, sussurrou Tomás, mão na barriga imaginária, olhos marejados. Afonso, emocionado, o girou no ar. Nossa família cresce. Mas a gravidez trouxe medos antigos. Tomás, cozinhando menos por fadiga, via sombras de sua mãe, a depressão pós-perda. E se eu não for suficiente, confidenciou a Afonso em uma caminhada pelo Tejo, folhas caindo como confetes. Afonso parou, virando-o: você é tudo. Nós somos. Ainda assim, o stress veio, um crítico conservador atacou o filme como propaganda gay, e quando preconceitos que feriam Tomás. Eles nos odeiam por sermos felizes, disse, voz trêmula. O conflito maior surgiu com a gravidez avançando.
A família de Afonso, agora só Ana e primos distantes, questionava, uma criança sem mãe biológica. Pense no escândalo. Ana defendia, mas as cartas anônimas recomeçaram, vocês não merecem isso. Afonso, protetor, instalou segurança no Maré, mas Tomás se sentia sufocado. Não quero criar nosso filho em uma bolha, confrontou, durante uma ecografia em que viram o bebê se mexer. Afonso, vendo o ultrassom, amoleceu. Então lutamos abertamente. O clímax veio no ano novo, em uma festa privada no Maré. Convidados, amigos, ativistas, a barriga de aluguel rindo com Ana. Mas o intruso, um repórter disfarçado, contratado por remanescentes do círculo de Eduardo, gravou conversas privadas, vazando online, casal que planeja, família artificial. O backlash foi feroz, petições contra a adoção, mídia sensacionalista. Tomás, no hospital para check-up, leu manchetes, o pânico subindo. Eles vão tirar ele de nós. Afonso agiu, uma live conjunta no Instagram, de mãos dadas na varanda de Lapa. Nosso filho é amor, não escândalo. Portugal é moderno, junte-se a nós. Milhares apoiaram, celebridades e quando, o governo intervindo com declarações pró-LGBTQ+. O repórter foi exposto, processado. Mas o stress afetou a gravidez, contrações precoces, repouso forçado para Tomás. Na primavera, o bebê nasceu, um menino, Miguel, homenagem ao avô perdido, com olhos verdes como Tomás, riso como Afonso. O batizado, em uma igreja discreta em Belém, foi cercado de amor, Ana como madrinha, equipe do Maré como família escolhida. Bem-vindo ao nosso banquete, sussurrou Tomás, embalando o filho. Anos voaram, Miguel crescendo entre panelas e reuniões, aprendendo fado e futebol. Tomás ganhou outra estrela Michelin, Afonso fundou uma ONG para jovens que era. Desafios vieram, bullying na escola de Miguel, crises econômicas afetando o restaurante, mas eles enfrentavam, mãos unidas. Na 10º aniversário do encontro na tempestade, em Alfama, sob chuva fina, Afonso ergueu uma taça. Às tempestades que nos fazem. Tomás, com Miguel dormindo no colo, beijou, e aos amores que duram. Lisboa, eterna, testemunhava, de Pé de Algado, seu amor era a verdadeira revolução.